O live action de Yu Yu Hakusho até que foi bom, mas a obra merecia bem mais. A Netflix simplesmente condensou 66 episódios do anime em apenas 5 na série. Pra você ter noção, One Piece Live Action cobriu uma quantidade semelhante e mesmo com 3 episódios a mais, e sem estar levando em conta os fillers, ainda foi super rushado e com aspectos mal desenvolvidos. Então fica claro que a Netflix não estava lá apostando muitas fichas nessa série e optaram por adaptar tudo do jeito mais simples possível e em menor escala. Ainda assim, será que a série não foi de todo mal? Olha, é possível se empolgar e se emocionar com alguns momentos, principalmente se você for um fã da obra, apesar de que você também pode acabar se incomodando mais ainda por esse mesmo motivo. Nesse vídeo, além de relatar a minha experiência e lamentar o descaso que alguns momentos demonstraram, eu também vou imaginar como essa série poderia ser uma adaptação melhor e realmente digna da obra original, além de especular sobre uma possível continuação. E aí, Pirarucu na área, tudo bem com você? Se essa for a sua primeira vez em um vídeo meu, seja bem-vindo ao meu canal de animes. Espero que goste do vídeo. Aqui é spoiler liberado, esteja avisado. Então vamos lá. Antes de eu falar sobre o que eu gostaria que tivesse sido, vamos falar sobre como acabou sendo. Eu gostei do início da série, eu acho que resume bem o arco da ressurreição do Yusuke, e olha que eu até gosto bastante desse início no anime. Eu lembro de achar momentos como o Yusuke ainda como espírito possuindo o Kuwabara super divertidos. Mas eu já esperava e não via problema que eles fossem direto ao ponto, com o Koema oferecendo logo de cara a ressurreição em troca do Yusuke se tornar um detetive espiritual, apenas com uma enrolaçãozinha onde o Yusuke não aceita a proposta por achar que ninguém sentiria sua falta, proporcionando toda uma carga dramática que culmina na cena do velório. E sabe, às vezes é difícil analisar adaptações de forma imparcial, porque fica difícil diferenciar quando eu gostei porque algo realmente ficou bom de quando foi só porque aquilo me remeteu a um momento do anime que eu já adoro. A cena do velório é um bom exemplo. Eu me emocionei, então diria que foi boa. Só que na verdade eu já estava querendo chorar desde quando o Yusuke falou que não precisava ressuscitar, que ninguém sentiria a falta dele, porque aí já me veio toda a cena do anime na cabeça, então eu já estava predisposto a gostar do que viria, eles só precisavam fazer o mínimo. Mas se eu fosse apontar alguma coisa que é objetivamente boa, eu diria que foram as cenas de ação. Eu simplesmente adorei a forma como as coreografias envolvem o ambiente, e não são cheias de cortes rápidos e câmeras tremidas como é comum nas produções americanas. Eu imagino que isso seja por causa do diretor japonês e da produção como um todo, né? Asiático sabe fazer cena de porrada. Agora, algo que foi objetivamente ruim foi o ritmo da série. Alguns momentos se tornam mais fracos pela pressa em correr com a história, como o momento em que o Yusuke ressuscita. Mal dá tempo dele interagir com a mãe, que achava que jamais veria o filho novamente, e ele já tem que sair correndo para enfrentar o primeiro inimigo. Isso porque a série precisava entregar alguma cena de ação no final do episódio para terminar no ápice. A morte da Genkai também não foi tão impactante pelo pouco tempo que passamos com ela. Não foi nem um episódio inteiro e ela já vai de base nesse mesmo episódio. Toda a relação dela com o Toguro foi muito menos desenvolvida do que o necessário para aquele momento. Riei e Kurama ficaram bastante acuados durante a série também, seus arcos de personagem reduzidos me decepcionaram um pouco, embora sejam eficientes na forma como foram apresentados, mas eu acho que faltou um pouco mais de entrosamento no grupo pro final da temporada. A interação entre os quatro não foi das melhores, mas talvez o personagem mais prejudicado tenha sido o Kuwabara. O que é uma pena, porque eu acho que era o personagem que mais precisava de atenção. Riei e Kurama são mais misteriosos e contidos, então a história não perde tanto em deixar os seus arcos superficiais. Só que o Kuwabara é o coração do grupo e eu senti que ele foi escanteado. Nem ao menos teve um subchefe pra vencer sozinho no final, como o resto do grupo. Até existe uma certa progressão na narrativa dele, quando no início ele tem um certo preconceito pelos yokais por ter sido atacado e não conseguir proteger os seus amigos, pra no final, depois de ser ajudado e ter que ajudar alguns deles, também se apaixona pela irmã do Riei, que é uma yokai, passa a pensar que alguns deles podem realmente ser bons. Assim como a Yukina, né, que foi uma yokai explorada pelos humanos e que também acaba entendendo que existem humanos bons depois de ser salva pelo Kuwabara. E parando pra pensar, esse é o máximo de tema e discussão sobre algum aspecto daquele mundo na série, mas acabou sendo muito mal aproveitado. E claro que o personagem de mais destaque acaba sendo o Yusuke. Uma pena que toda a questão dele sobre não se tornar alguém como o Toguro, que deseja poder acima de tudo, e a sua relação com a Genkai, de novo ficou superficial, pelo quão corrido foi, mas pelo menos essas coisas trazem um mínimo de conflito entre ele e o vilão. Agora falando um pouco das atuações, eu acho que a dublagem brasileira amplificou muito o carisma dos personagens.
Rapadura é doce, mas não é mole não. Principalmente pro ator do Yusuke, que é bem sem sal, na minha opinião, seja no drama ou na comédia, que na verdade foi deixado um pouco de lado em comparação ao anime, que originalmente traz um Yusuke bem mais sacana. Rei Kurama tem os seus draminhas, mas como são personagens mais sérios, os atores não tinham muito o que fazer mesmo. Já o ator do Kuwabara manda muito bem. Uma pena o personagem dele ter tido menos destaque do que merecia. Eu achei ele com certeza o mais expressivo e convincente na atuação. O resto do elenco também tá bom. Dos atores da Genkai, Koema e Keiko não tenho nada a reclamar. Da Botan também ficou super fofa. O núcleo dos vilões foi ótimo, os mais coadjuvantes entregam o que tem de entregar e os principais ficaram praticamente perfeitos. O ator que faz o irmão do Toguro deu um show com todo aquele sadismo e loucura do personagem, e o próprio Toguro ficou super imponente. Sakio seguiu com o mesmo nível de qualidade. E claro, a dublagem brasileira é icônica, né? E nesse caso foi bastante competente. Então parte da atuação que nós vemos na série não é só produto dos atores, mas também dos dubladores. Ah? É sério? Vocês ainda não sabiam? O que com certeza influencia. Só que antes da atuação, a caracterização ou figurino acaba sendo aquilo que nos causa a primeira impressão. E dizem que é ela a que fica, né? Embora eu acredite que dá sim pra se acostumar com o visual, independente de como seja. O quarteto principal ficou um tanto ridículo, a princípio, dando a impressão de baixo orçamento. Mas eu posso até entender algumas escolhas e a causa da estranheza. Yusuke e Kuwabara, por serem humanos, tiveram seu visual adaptado de uma forma menos exagerada, porque, como sabemos, o anime se passa nos anos 90, mas a série transportou a história para os dias atuais, então a estética delinquente e yankee dos dois precisava ser suavizada, comprometendo parte da fidelidade, o que desagrada alguns. Mas aí temos o Riei e o Kurama, que por serem yokais apresentam uma estética mais mística, o que era difícil de ficar bom em live action. Mas como os dois não precisam seguir a mesma lógica dos personagens humanos, eu acredito que por isso tentaram manter a fidelidade, embora pudessem ter caprichado mais, né? Só que eu acredito que a maior parte da estranheza durante a série foi causada pelo contraste entre as caracterizações místicas e mundanas. Eu lembro que no início eu estava achando tudo de boa, até o momento em que a Botan encontra o Yusuke, que como eu falei, teve o visual suavizado, mas a Botan não, e aí foi aquele estranhamento instantâneo. E por falar em cabelo azul, a Yukino interagindo com a Keiko é outro bom exemplo. Não só com a Keiko, com os capangas do Sakio também. Ver a mocinha de cabelo azul interagindo com pessoas que se vestem normalmente proporciona esse contraste incômodo. Por outro lado, quando estamos no mundo espiritual e já é tudo mágico e colorido, personagens como a Botan e o Koema se integram bem melhor ao ambiente. Ou também quando os personagens diferentões se encontram, mesmo que no mundo real, como foi por exemplo na luta entre o Kurama e o Karazo. O oponente é um cabeludo de máscara e garras, todo pomposo, então mesmo a peruca fake do Kurama não parecia tão ridícula assim ao lado de outro esquisitão. Quer dizer, né, a forma Yoko do Kurama é intancável pra mim, mas sendo sincero eu não gosto dela nem no anime, que no geral tem umas transformações muito feias na minha opinião. Apesar que essa luta do Kurama até que foi uma das minhas preferidas na série. Nem tanto pela coreografia, que exigiu bastante computação gráfica, mas sim pela estratégia e poderes. Ele vai e volta da transformação e no final acaba vencendo através de algo que ele preparou desde o começo. E já que falamos em computação gráfica, eu devo dizer que, apesar dela ser bem carregada e ter me incomodado em alguns momentos, o Kurama e o Yusuke dentro do espelho foi um deles, eu gostei de não ficarem fazendo cenas escuras o tempo todo. Ainda acontece, e fazer tudo bem iluminado não resolve o problema. Mas ao menos não soa forçado, só pra esconder os efeitos não tão bons assim, né? As lutas do Riei são, em maioria, ou todas mesmo, no escuro, e ainda assim as chamas negras dele não ficaram tão legais. Do outro lado, a luta do Kurama é bem iluminada e por isso fica mais estranha ainda, devido a alguns movimentos e poderes que precisam ser feitos com CGI. Enquanto as do Yusuke, mesmo aquelas em pleno dia, ficaram ótimas, principalmente porque o ator manda bem nas coreografias, o que minimiza a necessidade de cortes constantes, movimentos de câmera embaçados e o uso de computação gráfica. Mas só minimiza, né? Às vezes ele também vira um bonecão digital. Enfim, no geral, as lutas focadas em coreografia ficaram boas, enquanto as que precisam de muito CGI deixaram a desejar. A luta final transita entre esses dois aspectos. A porradaria franca com o Toguro é show de bola, até o momento em que ele atinge os 100% na transformação e vira um monte de massa. E os efeitos do irmão dele também não ficaram tão bons assim. E bom, eu sinto que essa adaptação não tinha grandes expectativas e só quis fazer o máximo de fanservice possível, mesmo com o baixo orçamento que tinha, mas eu diria que no final das contas ela foi digna, levando em conta essas limitações.
Apesar de ser uma produção em parceria com a Netflix, deu pra ver que ela apostou bem mais no público japonês, porque afinal, se a Netflix quisesse fazer o mesmo que fez com One Piece e tentar promover a marca a nível mundial, eu acho que poderíamos esperar um elenco mais ocidental, talvez até mudassem a história para se passar na América, como de costume. Então, se por um lado esse baixo interesse da Netflix limitou as possibilidades para esse live action, ao menos deu maior liberdade para a adaptação ser feita aos moldes da cultura original, né? Com toda a sua teatralidade e bizarrice, que eu pessoalmente já aprendi a apreciar, né? Dependendo do caso. E agora, especulando como as coisas poderiam ter sido feitas de um jeito melhor, e claro, seria preciso de mais episódios, eu acho que deveriam ter colocado um arco do Riei como vilão, sequestrando a Keiko. Acho que isso acontece no anime também. E o Yusuke só o venceria com a ajuda do Kurama, em retribuição ao favor que lhe foi feito para salvar a mãe, tornando o arco dos tesouros bem mais conciso. Isso ainda poderia acarretar com o treinamento do Yusuke e do Kuwabara com a Genkai, que assim como aconteceu na série, seria pelo Yusuke ter percebido que não conseguiu vencer o Riei sozinho. Mas agora também o envolvimento do Kuwabara poderia ser mais bem motivado. Digamos que mais uma vez ele tentou enfrentar um yokai, nesse caso o Riei, para ajudar a salvar a Keiko, e toma uma coça que o faz se sentir ainda mais inútil, amplificando a sua frustração e posteriormente sua determinação, que viria a encorajar o Yusuke a não desistir do treinamento depois, né? Imagina o quão mais legal seria se a yokai por quem ele se apaixona fosse a irmã de alguém que ele teve que enfrentar diretamente e que considerasse extremamente maligno e desumano. O conflito sobre o preconceito dele quanto aos yokais seria bem mais interessante e mais convincente. E pro próprio Riei, também seria legal ver ele lidando com o fato de que, mesmo após sequestrar a amiga do Yusuke, ele é ajudado por ele e por seus ex-inimigos a salvar a irmã. Outro conflito que deixaria as coisas bem mais interessantes na parte final e até lá abrindo mais espaço para o entrosamento do grupo. Mas talvez você aí, que é muito fã da obra, ainda esteja insatisfeito com essa minha reestruturação. E eu entendo, o que todo mundo gostaria mesmo é de ver todos os arcos serem adaptados direitinho, passando por Lando, Suzaku, todo o Torneio das Trevas, Capítulo Negro e a Saga dos Três Reis. Só que eu preferi trazer uma abordagem mais próxima ao possível da proposta da série, porque é mais legal fazer esse exercício com certas limitações, né? Mas não só por isso. Então sim, nessa minha versão, a primeira temporada se manteria acabando nesse mesmo arco de resgate da Yukina, com o mesmo final, por mais tentador que seja imaginar uma não derrota do Toguro, assim como no anime, e colocando, quem sabe, uma cena pós-crédito dele desafiando Yusuke para participar do Torneio das Trevas. Acontece que esse arco do torneio seria difícil de adaptar numa série, pela falta de arcos e acontecimentos relevantes suficientes para preencher os capítulos. Convenhamos que a única coisa que importava mesmo era a morte da Genkai e a derrota do Toguro, então adiantar essas coisas logo na primeira temporada até que não foi uma má ideia. Pelo menos com os 3 episódios a mais, adicionando os elementos que eu falei e estendendo o arco de treinamento para simpatizarmos mais com a mestra e entender melhor os seus motivos para acreditar no Yusuke, as coisas andariam melhor. A Genkai passar os seus poderes para ele foi um ato de confiança muito extremo para alguém cauteloso como ela, o que no anime é bem mais natural pelo histórico dela com Yusuke. Também acho que um flashback prolongado antes dela morrer com o Toguro na juventude seria muito bem-vindo. E depois para uma segunda temporada, eu acho que eles poderiam condensar mais uma vez as coisas. Quem sabe juntar Sensui e a disputa dos Três Reis em uma segunda temporada final. Lembrando que o último arco se encerra com um torneio e, como eu disse antes, focar só em combates não é o ideal para uma série. As coisas têm que se movimentar de forma mais orgânica. Então eu acho que o Capítulo Negro poderia trazer a substância que falta no arco final do anime. Sem falar que a derrota do Sensui está diretamente conectada com o pai do Yusuke, um dos pontos centrais da disputa no Makai. Então essa transição entre os arcos poderia ser bem suave, ao ponto de poder transformá-los em uma coisa só, sem forçar a barra. Me diz aí como você faria esse roteiro. E aí, você acha que vai ter segunda temporada? Confesso que eu fiquei esperando pelo menos um Sensui ou um Raizen ali na cena pós-créditos, mas não teve nada. Será que vai ser só isso? Enfim, valeu por ter visto o vídeo até o final e agradeço se você deixou o like. Olha aí esse meu vídeo sobre a melhor luta de Yu Yu Hakusho, caso queira saber mais das minhas opiniões sobre o anime. Fique com Deus, até a próxima e tchau!